Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é um cristão, principalmente um cristão evangélico? Porque cristão pode ter várias denominações, mas os cristãos evangélicos muitas vezes são taxados de pessoas não muito inteligentes. Acham que nós somos pessoas alienadas, pessoas sem estudo, sem conhecimento. Pessoas que são manipuláveis por qualquer pastor ou qualquer outra pessoa, pessoas que entram dentro das igrejas e quando o pastor fala que vai amaldiçoar porque a pessoa não dizimou, porque a pessoa não é obediente a ele, não segue as suas orientações, eles acham que todos são assim. Mas eu posso te assegurar que não, que no nosso meio há muitas pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas cheias de conhecimento, mas, infelizmente, em todas as instituições, sejam religiosas ou outras instituições, há pessoas muito simples, pessoas que acreditam, confiam naquela autoridade, principalmente as autoridades espirituais, e acabam sim se deixando manipular por falta de conhecimento, talvez por falta de um diálogo com outras pessoas. Porque dentro de muitas igrejas, os pastores pregam assim que você nunca pode falar do pastor, falar sobre o que ele comentou, se você concorda ou discorda, porque aí você vai ser amaldiçoado. Então essas pessoas simples acabam aceitando tudo que eles falam sem questionar, sem comentar, com medo dessas maldições. Infelizmente, esse tipo de pessoa existe. Mas a palavra de Deus, aqui em Mateus, no capítulo 7, nos alerta sobre os falsos profetas. E diz assim no versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, a partir disso que a gente tem que começar a pensar e alertar os nossos irmãozinhos na fé de que nós precisamos questionar sim, nós precisamos ter liberdade de expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, porque nós não somos pessoas alienadas. Então esse alerta sobre os falsos profetas me chama muito atenção nesse caso da pastora deputada Flor de Lis, que infelizmente era uma lobinha vestida de cordeiro, que adotou mais de 50 crianças, e ali dentro daquela casa, onde aquelas crianças deveriam ser bem tratadas, eram maltratadas, tinha uma divisão ali até na alimentação, uns tinham o privilégio de comer uma alimentação melhor, outros não. E essa deputada, hoje a gente já sabe a verdade, ela mesma pensou no assassinato do marido e uniu os filhos para cometer esse assassinato. E essa mulher, nos depoimentos que nós estamos acompanhando nas redes sociais, ela infelizmente é uma pessoa do mal. Dentro daquela casa aconteciam orgias, aconteciam rituais macabros, havia tanta coisa errada e ninguém nunca percebeu. Mas a partir do momento que isso veio à tona, que está sendo discutido, os depoimentos são públicos, a gente pode acompanhar aqui pela internet, ainda assim, pessoas que estão ouvindo isso tudo, ouvindo todas as histórias, histórias assim que dá um filme de terror, na verdade, e ela continua solta, porque ela não foi presa, porque ela tem imunidade parlamentar, ela anda com a tornozeleira, e essa mulher continua pregando lá na igreja, continua louvando, continua no meio das pessoas, levando a palavra de Deus. E as pessoas estão ali, ouvindo tudo isso, sabendo que essa mulher planejou esse assassinato, sabendo todas as maldades que ela fez naquela casa, e as coisas que ela ainda está fazendo por estar solta. E as pessoas estão ali, ouvindo essa mulher falar. Então aí entra essa questão, mas por que que ainda estão ali? Por que que essa mulher ainda está tendo essa liberdade de estar na igreja pregando? Mas aí se a justiça permite, aí já é um problema da justiça.
mas eu estou questionando as pessoas que estão indo a esses cultos. Será que essas pessoas não têm senso crítico? Será que essas pessoas não questionam nada? Sabendo todas essas histórias, sabendo tudo que aconteceu, tudo que está sendo falado, será que essas pessoas não têm discernimento? E a gente tem comentado aqui muito sobre sabedoria. Está faltando sabedoria, está faltando discernimento, senso crítico. E as pessoas precisam rever isso. Elas estão ouvindo, mas parece que não estão ouvindo. Parece que são surdas espiritualmente. Ouvem o que está sendo falado, os depoimentos, tudo que está acontecendo está sendo publicado. E essas pessoas continuam dando atenção para essa mulher que não é uma pastora, é uma loba vestida de cordeiro mesmo. Uma mulher cheia de maldade, uma mulher que usou aquelas crianças até para se enriquecer, para ganhar votos, né, para se tornar deputada, como se fosse uma pessoa do bem. Enquanto a verdade estava oculta, tudo bem, ninguém era obrigado a adivinhar, saber dessa realidade, mas agora que sabe, vão continuar apoiando. Então, meu irmão, minha irmã, orem por essas pessoas que estão cegas e surdas espiritualmente, pessoas que estão com a mente manipulada. Nós não podemos aceitar isso, senão nós vamos continuar sendo taxados como pessoas burras, pessoas alienadas, incompetentes, pessoas sem discernimento. Então cabe a mim, cabe a você falar para essas pessoas dessas igrejas que pregam mentiras, para não deixar os nossos irmãos passando por essa situação, uma situação de humilhação, onde uma pessoa é capaz de manipulá-las de uma forma que elas se tornem realmente cegas. É nossa obrigação, como irmãos da fé, levar a luz para essas pessoas que estão na escuridão, mesmo estando na presença do Senhor. Por quê? Porque seguem pastores enganadores e elas não se criticam, elas não questionam esses pastores, elas acabam abrindo mão do seu eu, se anulando por ouvir uma voz errada, uma voz estranha. E a única voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus através do Espírito Santo. Então que você também contribua de alguma forma para levar esse conhecimento às pessoas, para que elas saibam discernir o que é um pastor verdadeiro de um falso pastor, para que ela não seja manipulada e para que a gente não seja envergonhado. Porque toda vez que a gente fala para alguém, eu sou cristã evangélica, a pessoa já olha para a gente com um olhar estranho, como se diz, essa pessoa é uma boba, é uma tola, mas nós não somos, irmãos. Eu posso te assegurar isso, nós somos pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas existe a cegueira espiritual sim. E é essa cegueira espiritual que nós precisamos combater, orando para essas pessoas e conversando com elas, abrindo o entendimento delas, amém? Um beijo no seu coração. Vamos fazer isso com os nossos irmãos? Vamos trazer a luz para eles, eu conto com você, tá bom? Um beijo no seu coração.